Todos os meus vídeos do Bujo foram inundados de perguntas sobre como ele funciona, como ele exatamente deve ser preenchido, o que fazer, como fazer. E eu resolvi fazer um vídeo específico só pra responder essas perguntinhas e explicar um pouco do passo a passo de como eu preencho esse setup que eu criei pro meu Bujo desse ano. Pra começar, o Bujo nada mais é do que a interseção entre uma lista de tarefas, um planner e um diário. Ele é um método de organização analógico que serve pra você acompanhar o seu passado, organizar o seu presente e planejar o seu futuro. Esse método surgiu através de um livro que se chama o Método do Bullet Journal, que foi escrito pelo Ryder Carroll, mas eu não vou cobrir o método original completo. Por quê? Porque eu acho que ele tem várias qualidades, ele pode ser aplicado de diversas formas possíveis, mas a forma, o diagrama no qual ele foi criado não serve pra mim porque ele não atende uma necessidade muito especial minha, que é manejamento de tempo. Então, através do método original, eu fui criando as minhas próprias ferramentas pra lidar com esse defeito, não, essa particularidade minha, certo? Que talvez seja a sua também, se você acompanha o canal. Esse método original, ele é como se fosse uma lista objetiva de tarefas que não tem hora pra começar, nem pra acabar, que dá espaço pra distrações. Pessoal, eu tô passando aqui pra... Is it me or Ken had low-key greater outfits than the Met Gala this year? My heart goes... Que é tudo que a gente não precisa, certo? Mas, como eu disse antes, esse método pode ser aplicado de várias formas. E qual que é a base desse método? São as chaves, que é por onde a gente vai começar. Vou abrir aqui a primeira página do meu Bujo. Como sempre, como de costume, tem aqui as chaves. O que são as chaves? Elas são os ícones indicadores do andamento de uma tarefa. E aí, onde é que a gente vai colocar esses ícones? Calma, que eu vou te explicar. Mas só pra gente dar uma reconhecida neles primeiro, a gente tem essa bolinha grande aqui para um evento, um pontinho para indicar uma tarefa, um X para indicar que a tarefa foi completa, uma setinha para mostrar que ela foi adiada, um tracinho para uma nota ou observações, o risco por cima é deletar. Depois a gente tem a chave da prioridade, que foi uma invenção própria minha, porque só uma lista de tarefas gigante pra mim não funciona e nunca vai funcionar, porque eu vou sempre querer fazer a tarefa mais abstrata e a mais fácil, que não necessariamente é a que eu preciso fazer com mais urgência. Então eu criei essa chave aqui pra tipo, ok, essa aqui, gata, faz logo, senão você vai se ferrar. Logo em seguida tem um triângulo pra indicar aniversários, depois uma estrela pra colocar ali um tempo comigo mesma. Então não é uma tarefa, não é um evento, é tipo assim, hoje você vai no cinema sozinha e depois você vai, sei lá, comer um cookie vegano que você gosta. Ai, que bacana. Então esse aqui é date comigo, não tem como mexer, é meu, como se fosse um evento, como se fosse uma tarefa, como se fosse qualquer outra coisa, que eu vou separar um tempo específico só pra mim. Logo em seguida tem as fases da lua. Essas aqui são as minhas chaves, tem essas primeiras aqui que são as tradicionais, a partir da prioridade são as que eu inventei, mas você sempre pode criar chaves novas pra determinadas necessidades suas, então seja criativo e com o tempo você vai descobrindo aos poucos. Agora que você já conhece as chaves, eu vou dar uma pequena passada aqui em cada uma das páginas que eu criei pro meu setup. Ou seja, eu vou fazer uma breve apresentação de todas as coisas que eu criei pro Bujo completo. Ou seja, lembra daquela coisa do presente, passado e futuro? Então, agora que eu vou planejar pro futuro. Se você quiser ver, tipo, só a aplicação de chaves, pula pra esse timestamp aqui e a gente se vê depois. Mas se você vai ficar comigo, então vamos pra próxima folha. Vamos pra próxima folha. Na primeira folha eu coloquei um espaço pra contato e datas comemorativas. Eu não sei se eu deveria explicar muito como colocar contatos, é tipo assim, seu nome, seu endereço, não vou expor aqui meu endereço nem meu nome, porque vocês obviamente não sabem qual é, mas eu vou passar pras datas comemorativas, tá? Porque eu acho que às vezes fica um pouco confuso. Eu gosto de fazer assim, vamos fingir que o ano começa em abril, né? Porque é a única data que eu consigo pensar. 22 de abril, Dia da Terra. E eu sei que a disposição aqui é pequena, mas é justamente porque acho que são poucas as datas comemorativas que realmente importam. Então, enfim, se você quiser alongar isso aí, deixar o seu contato mais curto, enfim, faz como você quiser. Essa é toda a graça do Bullet Journal, é fazer exatamente do jeitinho que você quiser. Então isso aqui considera como uma sugestão. Página seguinte, aniversários. Vai ser basicamente o mesmo conceito das datas comemorativas, só que eu já te fiz o favor de escrever
os meses, né? Então aqui você vai colocar só o dia. Então, em fevereiro, dia do aniversário da minha mãe, dia X e o nome da pessoa. Talvez essa folha aqui pareça um pouco tipo, tá, mas por quê, né? Se você tem Facebook pra te lembrar. Eu não queria mais depender do Facebook porque eu apaguei o Facebook da minha vida porque, enfim, muitas redes sociais, eu não aguento. Então eu coloquei isso aqui, eu acho, sei lá, acho legal escrever e acaba sendo uma forma de fixar o aniversário das pessoas, então eu acho bonitinho. Não tô me justificando não, tá? Enfim, página de ideias. Gente, a página de ideias é a única página que, tipo assim, não tem como te explicar como ter ideias e jogar aqui. Tipo, se você quiser fazer pontinho por pontinho e se você for muito mais organizada do que eu, ótimo. Mas, tipo assim, essa página aqui normalmente é uma zona do caramba. Enfim, e aqui você pode setorizar as suas ideias. Normalmente eu faço, tipo, ideias em geral de coisas que eu quero escrever ou de coisas que eu quero fazer mais pra frente, e às vezes eu penso em ideias pra vídeo no canal ou pra videozinhos curtos, enfim, se você quiser setorizar as ideias pro seu trabalho especificamente, às vezes vale a pena, porque às vezes, como é uma área solta assim, às vezes é fácil das coisas se perderem. Então eu sugeriria você setorizar as coisas. E aí, logo em seguida eu tenho a área de listas, que é uma coisa maravilhosa que eu aprendi com uma criadora de conteúdo chamada Ananda, que é fazer listas de coisas que você faz repetidamente. Então, tipo assim, cara, toda vez antes de sair de casa eu faço a minha bolsa. E toda vez antes de sair de casa eu vou pensar, o que eu preciso mesmo? Minha chave, minha identidade. Ah, o cartão do metrô também. E aí, tipo, você faz isso toda vez que você vai sair de casa. Você realmente quer perder o seu tempo pensando genuinamente no que você precisa? Faz uma lista aqui, toda vez pra sair de casa e ir pro trabalho. Eu preciso essencialmente de meu computador, caderno, caneta, garrafa d'água, chave de casa, identidade, cartão do metrô. Pronto. De nada. E aí você pode gastar o seu poder mental pensando em coisas extras que não estão no corriqueiro, mas você não vai perder tempo pensando nas coisas corriqueiras. Entendeu? Ela falou isso e eu falei assim, cara, isso é brilhante, na verdade. Fiquei me sentindo uma idiota de ter gastado tanto tempo pensando, porque eu sou, tipo, essa caricatura que eu fiz do sou eu, exatamente. Então, assim, obrigada, Nanda, por existir. Logo em seguida a gente tem as intenções. Isso aqui, normalmente a gente cria as intenções quando a gente tá no início do ano, né? Que a gente se anima e cria 1000 intenções. Eu fiz isso ano passado e vou te falar um negócio, não deu certo. Criei, tipo assim, mais de 10 intenções pro meu ano e não é uma boa ideia. Então esse ano eu tô tentando manter simples. Criei 5 intenções que eu tenho... quero realmente manter e incorporar na minha vida. E aí ano que vem eu faço com calma outras 5 intenções que talvez sejam diferentes. E, enfim, e assim com o tempo eu vou crescendo. Mas não adianta tentar agarrar o mundo com as pernas. E isso daqui é só, tipo, uma lista pra você ir se lembrando dessas intenções, né? E essas intenções aqui não são metas, tá? Eu sei, eu coloquei mais de 10 e eu não cumpri nenhuma. Não é necessariamente pra cumprir, mas são coisas que eu queria ter em mente, só que não dá pra você ter tudo em mente, senão você não faz nada. Então eu escolhi essas 5 coisas e vou manter com essas 5 coisas. E essas 5 coisas podem ser, tipo, desde meditar todo dia, que é uma meta difícil, ou... tipo, encontrar uma rotina de exercício consistente, que é fazível, eu diria. Mas enfim, eu sugiro não encher essa folha daqui com coisas, intenções e tal. Foca em 5 e aí se no meio do ano você fala assim, cara, essa intenção aqui, não sei não, pra mim não dá. Corta ela e escreve outra, mas só uma dica de amiga aqui. Essa parte daqui do planejamento anual que eu apresentei no meu último vídeo, eu vou te ensinar a usar agora. Isso aqui é profundamente pessoal. Planejamento anual vai depender das suas metas, vai depender de como você organiza o seu ano. Se você tem influências externas que fazem você, tipo, não dá pra você seguir puramente só o seu ritmo, se você tem que ceder pra outras coisas, pro seu trabalho, ou pros seus filhos, ou pro que quer que seja. Mas pro meu planejamento anual, eu fiz o seguinte: eu dividi o ano em 4 trimestres.
Então são 3 meses por ano, são 12 semanas por ciclo. Essas 12 semanas eu vou direcionar pra um foco. E qual foco é esse? Sei lá. Mas eu vou inventar aqui um foco pra mim, tá? Que é o foco da minha carreira. Eu sou atriz, caso você não saiba, e no início desse ano eu falei, tipo, não, eu tenho que colocar o meu currículo em ordem, eu tenho que, tipo, achar um bom agente, eu tenho que fazer novas fotos, porque minha material tava desatualizada, eu tenho que, enfim, preciso dar um jeito na minha carreira. Então eu inventei que esse seria o verão da atriz organizada, tá? Eu gosto de dar título porque eu acho que ele é mais... ele me ajuda a lembrar do por que eu tô fazendo o esforço que eu tô fazendo, entendeu? E é bonitinho. Então tem isso. E aí se você quiser deixar mais bonitinho ainda, se você for dessas ou desses, você pode fazer um mood board, que me ajudou bastante, porque às vezes dá aquele tipo... ai, que saco, tudo é difícil, e a vida é esforço contínuo e trabalho inacabável, e aí você entra nessa e, enfim, às vezes dá um pouco de gastura, né, mas criei esse... vou até botar aqui, porque, né, fofo. Beleza, digamos que eu esteja no primeiro trimestre, aí eu vou lá e escrevi o meu título, que é opcional, mas eu gosto, e aí você vai escrever janeiro, fevereiro e março, são os 3 primeiros meses do ano, né, do trimestre. E aí, nesses meses aqui, pensando no meu objetivo principal, que é a minha carreira, eu vou entender quais são os passos que eu preciso dar pra fazer com que a minha meta ali do título seja real. Então, cara, em janeiro eu quero pegar o meu currículo e deixar ele perfeito. Então, o que eu preciso pra fazer isso? Aí você vai listar, eu particularmente. Eu preciso tirar fotos novas, então eu vou marcar com o fotógrafo. Criar um e-mail profissional. Eu vou começar a pesquisar sobre aula de canto, porque às vezes eu não consigo fechar em janeiro, mas já pra fevereiro eu gostaria de começar. Entendeu? E aí, nesses 3 meses você vai entendendo o que você consegue realizar no todo. Eu vou dividindo mês a mês, porque eu acho que isso torna a coisa bem mais fácil, né? E é isso aqui, enfim, eu te dei aqui o meu exemplo pessoal, mas é extremamente pessoal, você tem que entender quais são as suas necessidades e entender como você vai atender elas. E, assim, não fica sabe, sofrendo, porque eu não consegui, que saco, eu tinha colocado essa meta pra mim. Tipo, calma, respira, esse mês, talvez o planejamento tenha sido intenso demais, talvez você tenha colocado mais tarefas do que você conseguiria fazer. Então, diminui um pouco, entende o que é essencial pra sua meta funcionar e vai atrás daquilo dali, não se deixa distrair. Ai, mas seria muito legal se eu pudesse fazer aula de surf, né, no verão. E aí você começa a racionalizar, tipo assim, mas surf não tem nada a ver com a minha carreira de atriz. Não, mas é uma habilidade que pode ser legal de aprender, não sei o quê. Tipo assim, gata, não vai servir, né? Não vai servir. Tô falando isso, tipo, tudo que eu digo aqui são papos que eu tenho comigo mesma na minha cabeça. Então, tipo assim, esse papo foi um que eu tive comigo. Eu falei assim, cara, é verão. Que melhor momento do ano você vai ter pra aprender surf? Sei lá, entendeu? Mas, tipo, não é agora. Dá pra fazer uma aula experimental, mas aí... sei lá, não sei. Pensa aí e entende bem o que você tá... o que é realmente uma prioridade e o que você precisa dar atenção pro seu plano principal funcionar. E aí separa esses meses aqui e cria realmente um plano de ação. E segue com ele até o final e você vai ver o resultado. Eu tô falando porque eu vi e eu tô muito feliz de ter começado com essa coisa de trimestre e tal. É muito bom pra se você tem facilidade de se animar com uma coisa nova e abandonar coisas que eram importantes pra trás. Eu faço muito isso. Então, assim, isso é bom pra manter um foco específico e tipo, ok, não foge disso. Agora que a gente terminou o planejamento anual, a gente vai começar a entrar no micro. A gente vai pro planejamento semanal. E aí, calma lá. Primeiro, vamos preencher a página seguinte, que é a do mês de janeiro, tá? Então eu tenho aqui um espaço para metas e vitórias. Canso de falar isso, as vitórias não tem necessariamente a ver com as metas. Podem ter. Porque, por exemplo, se no meu planejamento anual eu coloquei lá que eu precisava marcar fotos com fotógrafo, pro meu currículo ficar bom, certo? Porque aquela é a minha meta final, eu vou escrever aqui nas minhas metas. Marcar fotógrafo. E apesar desse mês ser o foco ser a minha carreira, eu vou colocar aqui de qualquer forma que eu quero fazer exercício com consistência. Tá nas minhas metas. Eu tenho 2 metas esse mês, só.
Eu tô colocando só 2 metas, você pode botar mais. Sugiro não colocar tantas pra você não ficar sobrecarregado. Mas a parte boa é de quando você coloca poucos, quando você termina, você fala, ok, então eu tenho espaço pra mais uma. E aí você bota mais uma, adianta do que você colocaria pro próximo mês e, enfim, assim você vai evoluindo. E aqui nas minhas vitórias, eu tô fingindo que o mês de janeiro não passou, né, mas passou. Então deixa eu pensar numa vitória do mês de janeiro. Ah, eu escrevi no meu diário consistentemente. Eu fiz uma apresentação do meu espetáculo num espaço que eu nunca tinha feito antes e eu fiz exercício com constância exemplar. Pronto, estão aqui as minhas vitórias. Depois eu vou olhar pra trás e falar assim, ai, que bacana. Esse foi o mês que eu realmente apresentei aquele negócio. É muito legal, confia em mim. E agora que a gente estabeleceu as nossas metas para janeiro, a gente vai pro nosso planejamento semanal do mês de janeiro, tá? Então o mês de janeiro tem 5 semanas. Qual a ideia do planejamento semanal? É você entender quais são as tarefas que você sabe que você precisa fazer naquela semana. Isso aqui você não precisa fazer de uma vez só, tá? Tipo, eu preciso preencher semana 1, 2, 3, 4, 5... Não precisa ao mesmo tempo. Preenche primeiro a primeira. Eu sei que eu precisava resolver isso e isso, aquilo. Eu precisava levar minha cachorra no veterinário. Eu precisava vender umas roupas que estão ali no canto do meu quarto há um tempão. Eu preciso tirar a foto delas e vender. E eu preciso terminar uma apresentação pro meu trabalho. Beleza, essas aqui são as minhas tarefas. Você pode ter muito mais tarefa do que isso aqui, tá? Isso é só um exemplo. E digamos que dessas tarefas aqui eu não consegui completar uma, que é levar a Pandora no veterinário, porque não tem consulta pra essa semana. Então o que você vai fazer? Lembra das chaves que a gente aprendeu lá no início? Então a gente vai passar ela pra semana 2, certo? Ela tava na primeira semana, a gente vai passar ela pra segunda semana. Veterinário, Pandora. Eu sugiro você sentar pra fazer esse planejamento semanal todo domingo. Por quê? Porque você já começa a semana, tipo assim, no embalo, eu já sei o que é pra fazer. A partir do momento que você determinou o seu planejamento semanal, ok? Você já fez aqui uma lista das coisas que você precisa fazer. Você vai passar ela pra disposição da sua semana mesmo, pra entender em qual dia você vai fazer, em que hora você vai fazer, onde é que você consegue espremer isso aqui dentro da sua rotina. Porque tirar foto das minhas roupas pra vender não é uma coisa que eu faço corriqueiramente, entendeu? Eu tenho que realmente tirar um momento da minha semana pra fazer aquele negócio. E aí quando que eu vou fazer? Fazer no final de semana? Será que eu consigo fazer de manhã antes de sair pra tal compromisso? Será que... sei lá, não sei. Você vai entender como é que você vai organizar essas missões aqui dentro da sua semana. E agora falando em semana, finalmente... vamos aplicar de verdade as chaves ao longo da nossa semana. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou inventar aqui 3 tarefas. Então eu tenho que ir ao médico, eu tenho que editar esse vídeo aqui que eu tô gravando agora e eu tenho que fazer compras, tá? Ah, mas por que no médico não tava no seu planejamento? Poderia estar, eu só não escrevi ali, mas aquilo dali é mais um lugar pra você lembrar de colocar coisas. Eu sei que aquela coisa tem que ser feita naquela semana, então eu vou escrever. Você pode fazer isso até com antecedência, entende? Então é mais um jeito de você jogar uma coisa que tem que ser feita na semana, mas você não tem uma data específica pra ela acontecer ainda, entende? É mais um dump semanal de tarefas que você pode redistribuir e adaptar conforme for necessário. Beleza, tenho aqui as minhas 3 tarefas. Qual que é o meu foco principal quando eu penso no bujo? É manejamento de tempo, como eu falei lá no início. É uma coisa importante pra mim, eu tenho uma dificuldade tremenda de lidar com o tempo de maneira geral. Então eu criei uma ferramenta aqui pra tentar me ajudar a entender quanto tempo as coisas duram, que é difícil pra mim. Então tá, vamos na primeira tarefa. Eu tenho médico. Digamos que essa consulta é quinta-feira, às 15 horas. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha semana, tá? Eu vou achar quinta-feira, às 13 horas, e eu vou colocar aqui uma bolota de evento, que é a nossa primeira chave apresentada. Ah, eu lembrei que ele pediu pra eu levar o último exame recente que eu tenho de sangue. Tá, então eu vou colocar aqui uma nota, né? Uma observação. Levar o exame recente de sangue. Outra observação que eu posso colocar é o endereço, que eu não sei onde fica, nunca fui lá antes. E aí,
Onde é que entra o manejamento de tempo? Tá, aqui você só disse que é às 3 horas, mas isso todo mundo já sabia. Entra como? A gente vai desenhar uma linha que vai indicar o tempo de duração dessa tarefa. Como? Vou te mostrar. Eu dei uma olhada no Waze antes dessa consulta começar e eu percebi que eu vou ter que demorar 1 hora pra chegar no médico. O que significa que eu vou demorar uma outra hora pra voltar. Então, o que significa que o tempo que eu vou demorar nessa consulta não é a 1 hora de tempo que a consulta demora, tá? São 3 horas no total. Por quê? Porque eu tenho que contar com o tempo de sair de casa até chegar lá, e aí eu começo a minha linha, das 14 horas, das 15 horas, depois eu tenho a linha das 15 às 16, que é a duração da consulta, digamos que dure 1 hora, e depois eu tenho das 16 até as 17 o meu tempo de chegar até em casa novamente. O que eu tenho aqui agora é uma descrição visual de quanto tempo uma tarefa dura. E aí, como é que isso aqui te ajuda se você não tem problema de manejamento de tempo? Em nada. Isso aqui pra você não faz sentido. Mas pra nós, meros mortais que temos, isso aqui é tipo, vai mudar a sua vida. Isso aqui é muito importante. E aí, por que eu marquei o médico primeiro de tudo na minha semana? Porque ele é um compromisso que eu não tenho como mexer, certo? Eu já fiz um compromisso com uma outra pessoa, então não tem como manejar ele em outro momento. A minha segunda prioridade, que é editar o bujo, tá? Eu sei que essa é uma tarefa que não é particularmente agradável, ela é demorada, ela é repetitiva e ela é chata. Tipo assim, é chato. Então eu sei que eu não vou conseguir terminar ela em uma sentada só. Não vou conseguir sentar aqui por 4 horas seguidas e editar o vídeo. Então o que eu vou fazer? Eu vou picar ela e eu vou distribuir ela ao longo da minha semana em pequenas doses. Então ao invés de sentar e editar por várias horas seguidas, eu vou sentar e eu vou editar por 1 hora, digamos, na terça-feira, das 11 horas até meio-dia, que é o tempo que eu sei que eu tenho livre. Eu vou lá e eu faço uma listrinha das 11 até meio-dia com um pontinho escrito editar. Esse aqui é o tempo que eu demoro pra fazer a tarefa, tá? Assumindo que eu tô em casa, não tem tempo de locomoção nem nada, eu vou sentar e eu vou editar nessa hora daqui. Qual outro dia que eu posso colocar? Quarta-feira, às 3 horas, é um outro horário livre que eu tenho. Então eu vou lá, faço um tracinho das 15 até as 16 horas, onde eu coloco editar. E eu vou botar um outro aqui, quinta-feira, às 10 às 11. Se bem que das 10 às 11 fica um pouco próximo do almoço e, enfim, eu não tô achando que vai ficar um pouco corrido demais. Então o que você vai fazer? Você vai usar a chave adiar ou deletar. Eu vou adiar ela pra quando? Pra sexta-feira, que tal? Das 11 até meio-dia de novo, tá? Esse cortar, novamente, ele é opcional, tá? Aqui foi só um exemplo pra mostrar como é que você adia as coisas, mas eu prefiro muito mais só, tipo, usar o Lick Paper mesmo pra manter a minha visão da semana o mais limpa possível, porque, enfim, pode ser meio caótico e confuso, então é o que eu prefiro, mas fica a seu critério. E aí, por fim, eu tenho que fazer compras. Caraca, putz, todos os meus dias estão preenchidos, menos segunda-feira. Então tá, segunda-feira depois do trabalho, eu vou lá e eu vou fazer compras. Eu vou determinar que eu quero chegar lá às 18 horas, então eu vou fazer uma linha das 17h30 até às 20 horas, que vai ser mais ou menos o tempo que eu vou ficar no supermercado. E aí eu vou colocar aqui uma bolinha de tarefa e eu vou colocar compras. E aí, qual a graça aqui das observações, das outras notas que eu posso colocar? Eu posso fazer minha lista bem aqui, a minha lista de compras. Eu posso colocar, eu quero comprar coco ralado, eu quero comprar iogurte, eu quero comprar pão. E aí tá tudo aqui embaixo, e você pode acompanhar. E aí, cara, assim, deu segunda-feira, fiz as minhas compras, e assim que eu cheguei em casa, tem aqui tarefa, compras, um xizinho pra demonstrar que ela está completa, que ela foi acabada, ok? E não sei falar mais nisso, está feita. Mesma coisa quando eu for no médico, xizinho, fui no médico, está feito. Ou, eu não consegui ir no médico. Tudo bem, você vai ligar lá, você vai adiar. Se você conseguir adiar, ótimo, você vai fazer a setinha, passou pra semana que vem porque eu tinha horário. Se não der, putz, deleta, vou ter que resolver isso em outro momento. E aí, se você quiser escrever no seu planejamento semanal lá no início do mês, né? Você pode escrever semana 4 ou semana 3, resolver
o BO lá do meu médico, tá bem? Como é que funciona a chave de prioridades? Esse espacinho aqui em cima você pode usar para listar as tarefas que você precisa fazer. Então, eu preciso, para além das compras na segunda-feira, eu precisava muito enviar um e-mail para um cara do teatro que é importante para essa semana. Logo em seguida eu posso colocar até como número 2 a segunda prioridade, cancelar tal coisa, senão se eu não cancelar aquilo ali eu vou pagar uma taxa, enfim. É assim que você usa a coisa de prioridades. E em relação ao triangulinho do aniversário, eu gosto de fazer ele bem aqui na lateral, ao lado do dia da semana. E eu vou colocar aqui, aniversário fulano. E o tempo sozinha, você pode colocar ele, você pode reservar um dia inteiro pra você, que é ótimo se você conseguir fazer. Na maioria das vezes isso não é realista, né? Então usa isso daqui quando você for, tipo, eu quero ir quarta-feira à noite no cinema. Então você vai lá às 19 horas, você vai sair de casa, né? Então você vai aqui criar uma listrinha. Eu tenho que começar a me arrumar às 18 horas. Então eu vou me arrumar aqui às 18 horas e eu vou pensar em ficar até 21 pra frente, tá? E eu vou fazer a estrelinha e vou escrever aqui, cinema. Pronto, eu sei que é comigo mesma, entendeu? Mas ele ocupa um espaço de tarefa ou evento como você faria com qualquer outra pessoa. E agora esse horário é seu, tá reservado pra você. Mudança rápida de figurino, eu tive um problema com a minha câmera, então eu precisei regravar esse finalzinho do vídeo, então só ignora, segue comigo. O setup número 2 é muito mais minimalista e ele não tem a questão de gerenciamento de tempo. Correto? Correto. Você não precisa disso, vai ser ótimo. Eu vou usar 3 tarefas para te explicar o uso das chaves. Número 1, eu tenho que ir ao médico. Número 2, eu tenho que editar esse exato vídeo que eu tô gravando agora. E número 3, eu tenho que fazer compras. A gente vai começar com o médico porque o médico não tem como ser rearranjado, certo? Então vamos lá, o médico é às 15 horas na quinta-feira. Então a gente vai escrever 15 horas para indicar o horário na quinta-feira e utilizar uma bolinha que indica evento e escrever aqui o nome do médico ou a função dele. Qual que é a diferença da bolinha de tarefas para a bolinha de eventos? Bom, ela serve simplesmente para indicar que um deles é um evento, ou seja, talvez tenha um fator de locomoção, ou talvez tenha um compromisso com outra pessoa, e uma tarefa é simplesmente uma tarefa, algo que deve ser feito em determinado momento, mas talvez não tenha um horário específico. Então agora que eu já indiquei o horário, indiquei que é um evento, eu vou adicionar uma nota. Que nota é essa? Bom, digamos que eu não saiba qual é o endereço dessa pessoa, desse médico. Então eu vou lá e eu vou adicionar um tracinho, uma nota ou observação, e escrever o endereço do médico. E ele pediu também para eu levar exames médicos, os meus mais recentes, eu não posso esquecer. Então, uma outra nota. Nosso próximo exemplo, editar esse vídeo. Editar é uma tarefa demorada, certo? Às vezes você não quer ou você não pode passar muitas horas fazendo uma mesma tarefa. Então, o que eu resolvi fazer, para dar o exemplo aqui, a gente vai dividir essa tarefa em pequenas doses, certo? Para ela ser um pouco mais palatável, um pouco mais agradável. Porque eu não gosto dessa tarefa, tá? Não gosto. Então, eu resolvi que eu vou colocar para editar essa tarefa, ou seja, vou usar a bolinha de tarefa e vou colocar ela na terça-feira. Se servir para você colocar um horário específico para fazer, ótimo. Se não, não precisa, já que o foco aqui não é gerenciamento de tempo, e sim só uma lista de tarefas objetiva e organizada em um espaço limpo, onde você pode só bater o olho e saber, ok, isso aqui é a hora de fazer, essa daqui, acabei, seguiu com a sua vida, tá bom? Agora eu vou botar que eu tenho que editar novamente na quarta-feira. Então, mesma coisa, bolinha de tarefas, na quarta-feira, escrito editar. Digamos que eu queira colocar de novo na quinta-feira. Ou melhor, pensando bem, talvez fique um pouco corrido, né? Pra fazer tudo ao mesmo tempo ali, depois ter que ir pro médico, depois voltar pro médico, o médico é longe. Enfim, melhor não. O que eu vou fazer? Eu posso simplesmente adiar, ou seja, fazer uma setinha e passar essa tarefa lá pra sexta-feira. Ou eu posso deletar e adiar. Levando em consideração esse setup específico, que é bem mínimo, bem clean, eu acho que talvez para você a melhor opção seja usar uma borracha ou um lick paper, realmente apagar a tarefa dele, a não ser que você realmente precise se lembrar que ela esteve ali em algum momento. Por quê?
eu sinto que isso daqui quanto mais limpo você tiver esse espaço aqui, melhor, certo? Já que é um espaço mais limitado. Para o nosso último exemplo, eu tenho aqui as compras. As compras eu vou considerar uma tarefa também, então uma bolinha e compras. Agora, já que a gente tem aqui o nosso espaço limitado, putz, eu sei que eu tinha que fazer compras, eu queria fazer uma lista de compras, não queria deixar ela perdida em nenhum lugar. Ótimo, porque eu coloquei uma página em branco bem ao lado, que eu imagino que possa ser utilizada de duas formas. Número 1, você pode segmentar essa página em branco e usar ela como se ela fosse uma extensão da primeira, ou seja, eu faço uma linha aqui, e aí essa primeira parte aqui vai ser como se fosse a continuação dessa segunda-feira e faço a mesma coisa na de baixo e por aí vai. Ou eu posso usar ela como uma página livre para anotações e rabiscos. Eu particularmente gosto mais dessa ideia do que a da continuação, mas fica a seu critério aí, ideias. Ou se você surgir com uma outra coisa também, vai na tua, tem que funcionar pra você, tá bem? Essas são só minhas ideias de como uma pessoa que não vai usar esse setup especificamente, então, enfim, faz como você achar melhor. Queira você escolha setorizar a página ou usar ela inteira, você pode usar esse espaço daqui para escrever, por exemplo, a lista de compras. Ou, eu escrevi a lista de compras num post-it, você cola o post-it aqui e agora você tem ele num lugar todo concentrado, sabe? E aí agora que eu tenho todos esses exemplos aqui, eu vou mostrar pra você especificamente aonde que eu colocaria as chaves de prioridade, caso você goste da ideia de usar elas. Eu acho que elas entram no mesmo espaço que as tarefas normais, mas eu acredito que seja mais fácil de visualizar elas se elas forem a primeira coisa que você bate os olhos. Então eu sugeriria colocar elas bem aqui, embaixo do dia da semana, porque você bateu o olho e fala, nossa, sim, isso daqui tem que ser feito pra ontem, agora. Eu preciso usar também a chave dos aniversários. Eu colocaria ao lado do dia da semana, porque também é mais fácil de visualizar e é logo de cara, assim que você abriu, viu o dia, viu a data e viu o que ela traz com ela. E diria que isso vale também para as fases da lua, mas novamente vocês sabem. A estrela do tempo sozinha, eu coloco ela onde quer que ela caiba e junto com as outras tarefas. Agora, já que isso daqui tá tipo bem concentradinho, você não tem tanto espaço para explorar, talvez fazer o uso de cor te ajude. Então eu vou usar a estrelinha ou eu vou usar o triângulo dos aniversários e eu associo ele com uma cor. Só jogando ideias aqui. Eu nunca testei esse setup aqui porque, como eu falei, não vai rolar pra mim, não funciona. Mas se você for usar, deixa nos comentários e me diz se funciona. Por hoje é isso aqui. Lembra lá no início do vídeo quando eu falei sobre acompanhar o passado, organizar o presente e planejar pro futuro? Se você parar pra reparar, tudo que a gente fez até agora nesse caderno aqui vai trabalhar pra isso daqui. Isso é uma ferramenta super poderosa. Entenda que isso daqui não vai solucionar todos os seus problemas do dia pra noite. Nada nunca vai, na verdade. Mas o que é importante é a gente estar constantemente tentando e achando novas formas da gente se readaptar e achar uma forma de levantar de novo quando as coisas caem por terra. E, enfim, é importante seguir firme e forte. Vocês não estão sozinhos. Se eu tô aqui fazendo esse tipo de conteúdo é porque eu preciso desse tipo de coisa. Então, se você achar difícil achar um momento pra sentar e lidar com o seu bujo, cara, deixa ele aberto, tipo assim, na sua escrivaninha. Logo assim que você acordar, abrir o olho, ok, eu já sei o que eu tenho que fazer. Ou deixa em cima da sua mesa de trabalho, ou deixa em cima da mesa do café da manhã, ou não sei, sempre tem mil formas criativas da gente achar formas de driblar a procrastinação. A gente só precisa estar atento. Comentem se eu deixei alguma coisa passar, se eu não respondi alguma dúvida de vocês, eu espero que eu tenha. Não quero regravar isso aqui pela terceira vez. Muito obrigada por ficarem comigo até o final e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!